Contabilidade na TV. Apoio educacional, Sistema Fenacom, Sescap, Sescom e SCI Sistemas Contábeis. Olá, hoje Contabilidade na TV fala aqui direto da 4ª Semana Paulista da Contabilidade. Agora a gente vai conversar com o professor doutor Alex Mussoy, que veio falar sobre a comparabilidade dos relatórios financeiros. Alex, seja bem-vindo ao Contabilidade na TV. Eu queria que tu falasse para a gente primeiro qual a diferença desse novo modelo de comparabilidade na contabilidade. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui me dirigindo ao blog de vocês. E assim, em relação a essa nova comparabilidade que a gente tem hoje após o modelo IFRS, a gente percebe que isso se tornou um desafio muito grande, tanto para os investidores quanto para os analistas. Porque agora, além de entender o relatório financeiro das empresas, né, esses usuários eles devem prestar atenção também no modelo de negócio das entidades. Então, assim, a norma internacional ela trouxe essa grande vantagem, ela flexibilizou a utilização das regras contábeis pelos gestores e isso fez com que tanto analista quanto investidor tivesse um dever de casa maior de entender o modelo de negócio das empresas. Mas a partir desse entendimento a gente tem uma série de benefícios, né, professor? Sim, entre os benefícios que já foram comprovados na prática, seja no Brasil, seja em outros países, a gente tem uma melhoria nos 3 cenários, tanto para as empresas, quanto para os analistas, quanto para o investidor, tanto para a economia como um todo. Em relação às empresas, a gente tem um menor custo de capital, facilidade de captação de investidores. Em relação aos analistas, uma maior acuracidade nas suas previsões. Para o investidor, uma qualidade do lucro melhorou, tanto a minha tese quanto a tese do Ricardo, que defendeu em 2013, comprovou isso, que as empresas melhoraram a qualidade do lucro delas e a comparabilidade tem um papel relevante nessa melhora. Você falou para mim antes que o IFRS ele é baseado em princípios e não em regras. Isso também é uma diferença grande para quem trabalha com contabilidade, né? Isso, eu acho que essa, na verdade, foi a principal mudança que ocorreu no cenário contábil com a adoção do padrão internacional no Brasil, né? Como a IFRS, claro, não é só princípios, não adianta a gente ser ingênuo e acreditar que existe um padrão que seja só princípios. A IFRS também tem uma carga de regras embutidos nos seus normativos, contudo, o nível de especificidade dessas regras é muito menor do que o padrão que a gente tinha anteriormente. E isso fez com que o peso da caneta do contador passasse a valer mais. Então, acredito que essa flexibilização regulatória vai fazer ainda um grande benefício para a nossa profissão. Alex, com a comparabilidade a gente também tem um aumento de desafios, né? Então, realmente, o modelo de comparabilidade hoje, ou o modelo de relatório financeiro com o padrão em IFRS, ele exige um maior conhecimento do negócio do que os investidores e os analistas tinham anteriormente. Quando a norma, o padrão contábil é baseado em regras, normalmente os vieses dos gestores já estão mapeados por essas regras. Agora, quando o padrão é baseado em princípios, o analista ele tem que tentar entender um modelo de negócio antes de decidir se aquela política contábil escolhida pelo gestor ele é a mais adequada para aquele modelo ou não. Então, isso é realmente um desafio muito grande, tanto para o analista quanto para o investidor, para os usuários dos relatórios financeiros. Essas mudanças todas, na tua opinião, elas trazem muitas oportunidades para o profissional da contabilidade? E quais seriam essas oportunidades? Eu acredito que trazem muitas oportunidades e, por outro lado, trazem muitos desafios também. Em relação a oportunidades, a gente tem com o aumento da subjetividade, é a mesma coisa de outras profissões. O advogado, por exemplo, é uma profissão mais valorizada na nossa sociedade em decorrência do peso que eles têm interpretativo das leis. Eu acredito que a contabilidade ela vai caminhar para o mesmo caminho, né? Como é em outros países onde a norma já era baseada em princípios. Eu acredito que o contador ele vai ter um peso muito forte, não só para fazer contabilidade, mas também para auxiliar o gestor nesses novos desafios, né, que vão surgir aí em relação ao padrão internacional. E em relação aos desafios dos contadores, a gente vai ter que melhorar muito a nossa educação. A gente vai ter que pesquisar, vai ter que estudar mais, porque com a subjetividade vem a responsabilidade
e a gente tem que estar preparado para suprir essa carência, essa subjetividade e esses desafios que vão surgindo. Então, um desafio muito grande, por exemplo, é a base de mensuração nova, que é o valor justo. Isso está permeando uma série de normas contábeis agora com a adoção do padrão internacional. Eu tenho experiência lá com os nossos alunos lá, que o contador tem alguma dificuldade de entender finanças ainda. Eu acredito que a gente vai ter que estudar muito, transpor essas barreiras, né, para conseguir que a profissão como um todo caminhe para frente. Muito obrigada, Alex, pela tua entrevista. Esse é o Contabilidade na TV, direto da 4ª Semana Paulista de Contabilidade. Continue nos acompanhando aqui pelo blog. Até mais!